paz e a graça do Senhor Jesus Cristo, esta paz que excede a todo o entendimento. Estamos aqui com a irmã Zildinha para falarmos da grandeza de Deus, falarmos da misericórdia, do amor, do perdão que há em Cristo Jesus. Hoje escolhemos um tema maravilhoso, onde se encontra no livro de Mateus, no capítulo 16, quando o Senhor Jesus Cristo, ele tem um diálogo com Pedro. Diálogo maravilhoso. Nós estamos vivendo em pleno século XXI e ainda tem pessoas que não definem, não discernem esse diálogo que houve entre Jesus Cristo e Pedro. Irmã Zildinha, está com o texto aí. Dê uma lida nesse texto maravilhoso. Saudamos a todos, com a paz do Senhor. Mateus 16, 18 diz o seguinte: Pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Como mostra aqui a palavra de Deus, pois tu és Pedro, olha, Pedro. Ele não diz que Pedro é pedra. No grego, a palavra Pedro significa pedrita, pedra pequena. E sobre esta pedra aqui é Petra, que significa pedra grande, pedra edificada, pedra que significa o Senhor, rocha. Jesus Cristo. A rocha, a pedra aqui é a rocha inabalável, que é o Senhor Jesus Cristo. Sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meu dileto amigo, como eu falei, existe ainda conflitos a respeito desse texto. Alguém diz que essa pedra é Pedro e outro grupo diz que essa pedra é Jesus Cristo. Exatamente. Mas nós temos a convicção bíblica que essa pedra, ela foi manifesta por meio dos profetas, da lei dos profetas. Exato. A respeito dessa pedra, cuja rocha é Jesus. É Jesus Cristo, que é Petra. Petra significa pedra grande, rocha inabalável, que é o Senhor Jesus Cristo. Como diz a palavra de Deus e como está escrito em Isaías 28, 16, diz o seguinte: Eis que ponho em Sião uma pedra. Essa pedra aqui é Petra, é uma rocha inabalável, que é o Senhor Jesus Cristo. E como também diz o Salmo 118, Petra, eis que põe em Sião uma pedra. E essa pedra é a pedra rocha, pedra que não se abala. É a rocha eterna, que é o Senhor Jesus Cristo. As construções antigas, meu dileto amigo, irmã Zildinha, as construções antigas, ela não tinha o sistema de hoje das construções. Mas toda construção teve que ter pedra, teve que ter alicerce, não é isso? Exato. Quer dizer, você vê aqui a construção antiga, tinha essa pedra, essa rocha. Da rocha saiu o quê? A base do edifício, do prédio. Ali o alicerce, né? Pronto. Mas Cristo é a pedra central. É a rocha inabalável. Cuja pedra sustentava todo o edifício. Exato. Quando Jesus diz aí em Pedro que ele
edificaria a sua igreja, ele disse o que a respeito disso? Olha. Eu edificarei a minha igreja. Quer dizer, você leu aí em Isaías? É Isaías, eis que ponho em Sião uma pedra. Uma pedra, uma rocha. Uma rocha. Leia. E essa rocha é o Senhor Jesus Cristo. É a rocha inabalável. Continue o versículo. Ele diz, pois também eu te digo que tu és Pedro. Olha, Pedro significa pedra pequena. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então Jesus é a rocha inabalável, como está escrito em Isaías 28, 16, Salmo 118 e Salmo 144, 12. Isso é apenas o Senhor ilustrando que Ele é a pedra. Quando Ele fala que Ele é a pedra e que Pedro é Pedro, Ele fala, e sobre esta pedra, sobre esta rocha inabalável, edificarei a minha igreja, ó. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quer dizer, para você, meu caro ouvinte, ficar mais claro o entendimento da palavra, é o Senhor Jesus que está dizendo que edificaria a sua igreja, cuja igreja está edificada na rocha, que é Cristo. Que é Cristo e Cristo cabeça da igreja. Ninguém humano, ninguém nascido de mulher, poderia ter a capacidade de uma igreja universal ser edificada nele, nessa pessoa. É. Quer dizer, a pedra aqui, a rocha é Jesus, cuja igreja, Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. E a gente sabe quando teve início de quê? A igreja. A igreja teve início com o quê? Com a doutrina agora cristã, não a doutrina judaica. Porque a palavra de Deus diz que os edificadores, quem são os edificadores? Os judeus. Os judeus. Né? Pela leitura mostra que os edificadores é os judeus, porque Cristo veio para os judeus. Porém, a finalidade de Cristo, em uma nova aliança, em um novo pacto, ele veio edificar a sua igreja, que a igreja é universal. A nação de Israel, o povo judeu, era só para Jerusalém. Exatamente. Só Israel. Eu estava esperando alguém hoje e estava olhando, meditando um pouco. Jacó, ele se chamava Jacó, e quando ali naquela visão que ele teve daquela escada lá em Betel, e o que foi que aconteceu? O Senhor disse a Jacó, Jacó, o teu nome não será mais chamado Jacó, mas Israel. Veja aonde começa o fundamento do povo judeu, a pessoa de Jacó. Aí nós encontramos aí em Romanos, no capítulo 9, que diz que a lei, os preceitos, os mandamentos, tudo foi dado a quem? Ao povo judeu. Ao judeu. Ao judeu. É como diz o Salmo, se não me falha a memória, é Salmo 119, que fala que tudo foi entregue aos judeus. Aos judeus. Tudo, os oráculos, tudo, a lei, tudo. Então, como nós estamos falando do Senhor Jesus Cristo, como a pedra angular, a pedra que os edificadores rejeitaram, a palavra de Deus nos diz aqui em 1 Pedro 2, veja, a partir do versículo 6. Pelo que também na Escritura se contém, eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores, olha aí, a pedra que os edificadores rejeitaram, reprovaram, essa foi a principal pedra de esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aquele que tropeçaram na palavra, sendo desobedientes.
para que os também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, Cristo, a pedra angular, Cristo, a pedra de esquina. A pedra, como diz aqui o presbítero, a pedra é angular porque sustenta os dois, o prédio, as duas partes. O edifício, é o alicerce. Então, e nós? Nós somos o quê? Nós somos, e vós também, como pedras vivas, olha aí. E vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Quando diz aí que os edificadores rejeitaram... Exatamente, aqui. Por que eles rejeitaram? Porque o povo judeu, eles não aderiram, eles não quiseram esse novo plano que Deus elaborou, que a justiça de Deus é pela fé. Mas os judeus, eles não queriam abrir mão de maneira nenhuma que a justiça vinha pela lei. Eles queriam que o Messias, o Senhor Jesus, ele viesse através de poder bélico. Eles não queriam que Jesus viesse para outras nações, eles queriam a liberdade dele material, humana, física. Exatamente. Quer dizer, eles tropeçaram porque eles mesmos quiseram. A ideia deles era essa. É por conta que era a alta jactância. O auto-orgulho. O auto-orgulho que existia nos edificadores que rejeitaram. Eles rejeitaram, eles alto mesmo, eram uma arrogância muito grande. Então, por essa razão, o Senhor Jesus Cristo foi rejeitado por eles. Agora, vale salientar, presbítero, que esta igreja, olha aí, é uma promessa, foi uma promessa que foi realizada, que foi executada, quando o Senhor Jesus disse a Pedro: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre em cima, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Igreja, ela estava em oculto. Muito bem, presbítero. Então, a igreja estava em oculto, esta promessa, essa pedra colocada em Sião, tudo isso mostrava o Senhor Jesus Cristo, a rocha, a pedra inabalável. Então, com a chegada do Senhor Jesus Cristo, como diz Gálatas 4:4, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, olha, o seu Filho, nascido de mulher, para resgatar todos que estavam debaixo da servidão da lei. Algo que estava em oculto foi revelado com a chegada do Senhor Jesus Cristo. Meu dileto amigo, um dos segredos que estava oculto, mas hoje está revelado. Exato. Por meio do Evangelho da Graça. Porque antes da cruz, antes da morte e ressurreição de Jesus, ao mundo estava oculto. Os profetas profetizaram a respeito da pedra. Exatamente. Mas eles não tinham um discernimento completo que seria essa pedra. Mas quando Cristo chegou, aí em Mateus capítulo 24, ele diz: olha, vocês não leram não nas Escrituras. Exato. Vocês estão dia e noite com as Escrituras abertas dentro das sinagogas, vendo a Torá, vendo os profetas, vendo a lei. É ela que diz que vocês iam o quê? Tropeçar na pedra que foi dada como uma rocha eterna, uma rocha confortável. Uma rocha que seria edificada, a igreja, coluna e firmeza da verdade. Mas eles queriam materializar a coisa. Mas eu louvo a Deus que o Evangelho da Graça, ele não veio materializado, ele veio espiritualizado.
Eu estou dizendo aqui que a igreja de Cristo está edificada em Cristo. Em Cristo, a rocha inabalável. Se você tirar aí, você vai tirar aí 2.000, 3.000 igrejas. Qual é a igreja que está edificada? Qual é a placa de igreja que está edificada? Nenhuma. Nenhuma. A igreja que está edificada nessa rocha é a igreja de Cristo. A eclésia de Cristo no mundo inteiro. Invisível. Invisível. Que comporta tanto judeus como gentios. Como todos os povos, nações e língua. Como diz a palavra de Deus lá em Coríntios, né? Se não me falha a memória, é 7:32, ou é 8, é mais ou menos isso. Que diz que de dois povos... 1 Coríntios 10:32. Pronto, 10:32, 1 Coríntios 10:32. Que fala o seguinte, que de dois povos, tanto judeu como gentil, formou um povo, que é a nação eleita e preciosa, que é a igreja do Senhor Jesus. Se você olhar para Cristo, não tem outro canto Não, para se olhar. não. Quer dizer, eu faço parte hoje, o irmão faz parte, a irmã faz parte, nossos ouvintes fazem parte de uma igreja que ela é invisível. Ela é a igreja que é universal. Qual é a placa dessa igreja? A igreja, a Bíblia diz que ela, lá em Hebreus capítulo 12, diz que ela é a universal Assembleia de Deus, que está arrolada no livro do Cordeiro. Exatamente. Não é a Assembleia, nem pentecostal, não é isso. O que a palavra de Deus fala em Hebreus, capítulo 12, não é isso? Que a igreja é a Assembleia dos Santos. Aqui está arrolada nos céus. Nos céus. Mas, vamos dizer, eu faço parte da Assembleia de Deus. Pronto, você faz parte da Assembleia de Deus, cuja igreja materializada está espiritualizada no corpo de Cristo. Verbo da vida. Todas as igrejas têm que ter uma congregação. Exatamente. Agora, o que nós devemos ver é que eu estou arrolada na igreja do céu. A igreja sem mácula, a igreja que não tem ruga, exato. A igreja perfeita. É toda a igreja de Cristo, vamos dizer, no sentido congregacional, materializada, está espiritualizada no corpo de Cristo. Aquela igreja cujo o edificador é Cristo. É Cristo. Não é como diz a palavra de Deus, não é? Que diz que o Senhor Jesus Cristo é o que edificou. Cristo é a cabeça, Deus é a cabeça de Cristo. É organizada. Mas eu queria, Zildinha, que nessa manhã a gente mostrou que essa pedra que Pedro fala, que Jesus fala a Pedro, olha, tu és Pedro. Jesus nunca disse que Pedro era pedra. Não, tu és Pedro. Tu és Pedro. Que é uma pedra pequena. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E sabemos que essas palavras que Jesus teve com Pedro, 40 dias depois, aproximadamente, ou mais coisa pouca, a igreja de Cristo foi fundada. Aonde é que a igreja de Cristo foi fundada? No dia de Pentecostes. Exatamente, né? Foi revelada, né? Ao ponto que nesse dia, lá em Jerusalém, havia judeus de todo local, de todos os locais do mundo antigo. E ali aquela palavra que foi dirigida no discurso de Pedro, Pedro mostra as profecias que estavam roladas dentro da Torá, ou da lei, ou dos profetas e da promessa, mostrando que agora Cristo, ao ressuscitar, passou a ser rei de todos os povos, nações e língua. Exato. Que ele tinha vindo somente para a sua casa. João capítulo 1,
versículo 14, diz, olha, ele veio para a sua casa, ele veio para a sua nação, mas a sua nação não o recebeu. Não receberam. Mas a todos os que o receberam, deu-lhe o poder de serem chamados filhos de Deus, os que creem no seu nome. Quer dizer, olha a barreira quebrada. Lá em Efésios, a palavra é bem clara. O que é que nos diz lá em Efésios? Que Deus, por meio de Cristo, quebrou a parede de separação. Que havia, rasgou, né? Rasgou o véu. Rasgou a cédula, que era contra nós, em suas ordenanças. Ele rasgou. A cédula, se não me falha a memória, é Colossenses 2,14. 2,14. Quando diz que o Senhor Jesus Cristo rasgou a cédula que era contra nós, em suas ordenanças, de alguma maneira cravando na cruz. Em outras palavras, qualquer coisa a lei pegava a gente. Não pode, não toque, não faça, não deve fazer. Quer dizer, hoje nós louvamos ao eterno Deus por meio de Cristo, que Cristo veio como a rocha eterna. Como a rocha eterna. A rocha do corpo de Cristo. Nós hoje somos pedritas, edificada em cima da rocha. Somos pedra viva. Viva. Como diz a palavra de Deus lá em Pedro, capítulo 2, versículo 6, por aí, que diz que nós somos pedra viva, nós. Nós, os remidos, lavados no sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. E também a palavra de Deus também nos mostra que se alguém colocou outro fundamento a não ser o que está escrito, seja anátema, seja maldito. Então, a palavra de Deus, ela é pura, ela é eficaz, ela penetra na alma, no espírito, nas juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então, quando Pedro foi entregue isso a Pedro falando, ele diz, o Senhor Jesus Cristo diz a Pedro, tu és Pedro, tu és responsável. Agora, a pedra que vai se edificar é a pedra rocha inabalável, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós exaltamos ao Senhor, porque segundo a palavra de Deus nos diz que o eterno Deus, ele elaborou para os nossos dias, eu digo nossos dias, desde a morte e ressurreição de Cristo, um plano perfeito, um plano que alcançou a todos os povos. Ali na cruz tinha escrito por Pilato, Pilato mandou alguém escrever, Jesus, Rei dos Judeus. Foi uma frase zombando, mas foi real. Hoje, Jesus não é só Rei dos Judeus. Jesus é Rei de todos os povos, de todas as nações. Aqui na inauguração da igreja havia uma promessa, lá de Joel 2,28, que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Coisa essa que não havia essas possibilidades no Antigo Pacto. Se eu era um profeta, Deus ia me usar, Deus, por meio do seu Espírito, falava ao meu Espírito e saía. Mas hoje, eu glorifico ao Eterno por essa riqueza de plano. Hoje, o que Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 8, que Deus deu a nós do seu Espírito. Ao ponto que Paulo diz, olha, se você não tem o Espírito de Deus, você não é dele. Porque se você não recebe a iluminação do Espírito de Deus no seu Espírito, até nas nossas fraquezas, Ele nos ensina a orar. Ele nos ensina a interceder. Plano perfeito. A igreja do Senhor Jesus Cristo, a corpo de Cristo, que é invisível, mas é real. A igreja de Cristo, ela está em todo canto. Aqui, nós estamos reunidos como igreja, porque nós somos igreja participante do corpo de Cristo. De Cristo, é verdade. Somos
Nós somos ligados ao corpo de Cristo, né? Somos membros do corpo de Cristo. Membros do corpo de Cristo, somos pedra viva. Todas essas bênçãos, né, que liga o Senhor Jesus Cristo, que liga nós, pedra viva, ao corpo do Senhor Jesus Cristo. Cristo, cabeça. Cristo é o cabeça desta pedra, cabeça da igreja. Como Deus é o cabeça de Cristo. E assim por diante. A palavra de Deus nos diz isso. Eu estava comparando a edificação da igreja e a edificação do templo chamado Templo de Salomão, numa rocha, no Monte Moriá. Ali havia todos os sistemas de culto, culto judeu, morte de animais, confissão de pecado de manhã, de tarde, de noite, por meio de sangue de animais irracionais. Tu já pensou se esse sistema tivesse vindo para o mundo todo? Não. Hoje, a Igreja de Cristo, ela é espírito. Exatamente. Ela é espiritual. Eu estou louvando, glorificando ao Senhor. Eu não preciso ir para nem subir monte, nem descer monte. Não adianta. Exatamente. Porque hoje, onde Deus habita? Dentro de nós. Deus, não sabeis vós que vocês são templo do Espírito Santo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita dentro de vocês? A lei de Moisés, ela vinha de fora para dentro. A graça de Deus é de dentro para fora. Hoje, aí em Hebreus diz que por uma só oblação, por um só sacrifício perfeito, exatamente, Ele nos aperfeiçoou para todo sempre. Olha a diferença de um templo de Salomão para a igreja de Cristo. A igreja diz que nós somos sacrifícios vivos, somos pedras vivas. Como diz Pedro, né? Nós somos santuários do Deus eterno. Eu lembro bem que a primeira vez em que Deus falou com Moisés que ia habitar no meio deles, foi no deserto. Olha, faz uma tenda, prepara uma tenda, porque eu vou habitar no meio de vocês. Pela primeira vez no Sinai. E ali ele dá a metragem, ele faz a planta, como seria esse tabernáculo. E eles ali no deserto, eles tinham adoração ao Eterno, o Eterno habitando no templo. Veja, chega em Jerusalém, é erguido um templo, e vejo os sacrifícios, as ofertas que eram levadas ao Deus Eterno. Ele habitando, não presencial, mas o seu Espírito habita em toda a terra. De onde fugirei do teu Espírito? É verdade. Se subir ao céu, tu estás, descer às mais profundezas da terra, tu estás. De onde fugirei do teu Espírito? E hoje a gente pode dizer que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Hoje, Paulo lá na sinagoga judaica, Atos capítulo 17, em Antioquia da Síria, Paulo ali traz um sermão e diz: olha, agora o templo de vocês foram destruídos pelo general Tito, vocês abriram sinagoga por toda a Europa, toda a Ásia, mas eu quero dizer a vocês que o plano de Deus agora não leva mais isso, para vocês sacrificarem, para vocês se doarem, mas Deus agora não habita mais em templo feito por mão dos homens. Exatamente, porque o sacrifício foi de uma vez. De uma vez. E de uma vez para sempre. Agora, veio esse plano perfeito, ao ponto que eu estava conversando com o Isildinho ali, esperando pelo irmão, e eu dizia sobre o invocar. A Bíblia diz que todo aquele que invocar, chamar para dentro o Senhor Jesus, acontece Efésios 1,13. Depois que você ouviu a palavra da verdade, veja que facilidade. E tinha que ser fácil mesmo. O Evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, olhe,
existe um selo. Você é logo selado. É, exatamente. Prova que você está no mercado, mas fora do mercado. Ninguém pode botar outro selo em nós, além do que temos. Que é o Espírito Santo de Deus. De Deus. Vindo pela promessa. É, vindo pela promessa. De Joel 2,28. Porque tem gente que acha que o Espírito sai, depois sai. Biblicamente eu não vejo isso. Eu vejo que o homem está selado, ele passa a ser templo do Espírito Santo de Deus. É o que Cristo disse a Pedro: olha, Pedro, tu és Pedro, mas eu vou edificar minha igreja sobre eu, que sou a rocha eterna. A rocha eterna, inabalável. Já pensaram a sua igreja é edificada em Pedro? Em João, em Antônio Soares? Misericórdia. 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 Não é verdade? Gálatas, capítulo 3, versículo 28, endossando tudo aí que o presbítero falou: nisto não há judeu, nem grego, nem há servo, nem livre, não há macho, não fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Rapaz, juntou tudo. Juntou tudo. Servo, livre, macho, Pronto. fêmea, tudo, tudo. Os judeus, Zildinha, ele era tão zeloso que a tradição diz que eles, para escrever o nome do Eterno, ele tinha uma caneta especial. Paulo diz aí em Romanos capítulo 10 que eles eram tão zelosos no nome do Eterno, mas sem sabedoria. A sabedoria não era aquela. A sabedoria é conhecer Cristo, né? Quer dizer, temos exemplo, Nicodemos, né? Príncipe dos judeus. Era top de linha. Mas ele interrogou Cristo o que era necessário nascer de novo. É. Aí Jesus disse: ó, tem que nascer de novo, né? Ó, tem que nascer de novo. Aí disse: oxe, como é que pode? Eu posso voltar ao ventre Da minha mãe? Olhem, a sabedoria. Porque a visão, sempre a visão foi terrena. Terrena, carnal. Sempre terrena. Não espiritualiza. Sempre, não espiritual. Você veja, né? Ali a samaritana. A samaritana foi tirar água e o Senhor Jesus disse: dá-me de beber. Dá-me de beber. E ela disse: como é que você, judeu, pede água para beber, sabendo que judeu não lidar com samaritano? Aí foi quando o Senhor Jesus Cristo disse: se eu te der da água, jamais terá sede. Aí vem o verdadeiro adorador, tudinho, aí mostra Cristo. Ele disse: os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Então não precisa mais se deslocar para os montes, nem para o sacerdote fazer sacrifício. Hoje, como você falou, o véu foi rasgado e temos esse livre direito, a vontade de falar com Deus através do nosso intermediário, que é o Senhor Jesus Cristo. Se a lei dos mandamentos carnais estivesse em evidência, eu vou lhe ser sincero, meu irmão, como era que nós iríamos cumprir todos os sacrifícios com sangue de animais? Quer dizer, foi necessário o quê? A substituição dos animais irracionais por um cordeiro racional. Exatamente. Quer dizer, Jesus disse: olhe, lá vai Pedro. Pedro vai e corta a orelha do sumo sacerdote. Não é assim? É. E o Senhor Jesus disse: Pedro, que violência é essa, Pedro? Tu não sabe, Pedro? Se eu rogar ao Pai, Ele manda legiões de anjos ao meu favor. Pedro, eu vim para servir. Eu vim para servir. Zilda diz um texto muito interessante, quando Zilda diz: olhe, Cristo, os animais eram levados irracionais, Nem sabia para onde ia. para um sacrifício. Mas Cristo foi o que ele disse a Pedro: ó, Pedro, eu vim para servir, rapaz, da minha vida a vocês, para substituir vocês. Cristo não foi levado. Cristo foi. Sabendo para onde ia. Sabendo para onde ia. Para um sacrifício perfeito. Sabendo o que ia executar. Sabendo tudo. Quer dizer, hoje, todas as nações
tem um livre acesso ao Santo dos Santos. Quer dizer, veja o aparato do antigo pacto. Um sumo sacerdote, anualmente, entrava no lugar Santo dos Santos, amarrado por uma corda. Se ele tivesse com repreensão, seria morto. Puxavam pela corda, ou sacrifício. Vê para aí. Agora, hoje não. Hoje não. Hoje, pelo sacrifício perfeito. Pelo vivo caminho. Pelo vivo caminho de uma nova aliança, de um novo pacto. Do sangue do Senhor Jesus Hoje Cristo. nós temos um acesso pleno pela fé. Pelo sumo sacerdote perfeito. Segundo a ordem de Melquisedeque. Não segundo a ordem do sacerdócio levita. Porque o sacerdote levita era mortal. O sacerdote levita passou. Porque não houve perfeição. Mas o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, que é Jesus Cristo, ele é um sumo sacerdote dos bens futuros. Aí estamos apoiados. Aí estamos apoiados. Porque temos fundamento. Nós estamos no fundamento. Como eu estava dizendo, cortei aqui, eu estava dizendo, o invocar lhe favorece, rapaz. É chamar, reconhecer. Eu estava dizendo, agora, você tem que reconhecer quem é Jesus. Como Estevão, no capítulo 7 de Atos. O sumo sacerdote interrogou Estevão, ele disse, não, eu estou por isso. Olha, Abraão gerou Isaac, saiu tudinho. Contou toda a história de Israel. É por esse Cristo que a promessa falava e eu me rendi a ele. E estou aqui para ser sacrificado mesmo. Porque eu tenho esperança eterna. Sabemos que Estevão via o que nós vemos. Nós somos imortais. Nós que éramos mortais, nos revestimos da imortalidade. Quer dizer, a morte vai nos pegar, a morte física. Mas nós iremos nos revestir da imortalidade. Quer dizer, se alguém partir salvo, não segue Hebreus 9:27. Que tem o meio da morte e segue o juízo. É verdade. Mas quem está em Cristo, toma o destino daquele irmão amado, querido, que lá na cruz reconheceu e invocou a Cristo como único Salvador. O Senhor Jesus disse, hoje está comigo no paraíso. Quer dizer, o paraíso é a habitação dos remidos, dos que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Exatamente. Então nós somos edificados, nós como pedra viva, somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Veja que é edificação, né? A gente não está edificado em uma promessa comum. Nós estamos edificados na promessa. A lei veio 430 anos depois. Olha, a promessa nos garante. A lei com 430 anos disse a mesma coisa, o que a promessa falou. E nós vemos aí Isaías falando, quer dizer, Isaías 700 anos de Cristo. Era essa promessa, que Cristo é a rocha, Cristo é a pedra que tem o fundamento da igreja. Da igreja, olha. Eu estou lendo Efésios 2, versículo 19, 20 e 21 e 22. Olha, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Que ambos são esses? Nós. Ambos, aí tem ambos. Jesus. Judeus e gentios. Tem acesso ao Pai. E vindo ele evangelizou a paz que estava longe dos que estavam perto. Porque por ele, por quem? Por Cristo. Ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiro, nem forasteiro, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Olha, afirma. Edificados sobre o quê? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado, nessa pedra angular, nessa pedra de esquina, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Quer dizer, mostrando aí a edificação da igreja. Onde hoje é a morada de Deus? Dentro de nós. Dentro de nós. Dentro de nós. É um privilégio. É um
privilégio. Exatamente. Deus habita no corpo da igreja, que somos nós. E hoje essa pedra, ela é maravilhosa. Essa pedra, Pedro faz essa narrativa aí. Aqui nós estamos, Efésios, né? Paulo falando aos Efésios, ele mostra Cristo, pedra. Atos também mostra, Pedro mostra que Cristo é pedra. Atos 4,17. 4,17. Aí Pedro diz, olha, ele, Cristo, ele é a pedra. Ele é a pedra. É a pedra que os edificadores rejeitaram. É a pedra angular. Mas para nós, a principal pedra de esquina. É a principal pedra de esquina. Nós estamos sob o fundamento de Cristo. Ele juntou, ele ligou. Essa pedra angular liga duas torres, como diz, dois povos. No meio, Cristo com a igreja. Coladinha, pedras vivas, como diz a palavra de Deus em 1 Pedro 2,6. Queremos esclarecer que nós amamos todas as igrejas. Se não fosse uma igreja com placa, com pastor, talvez eu ia viver uma eternidade perdido. Mas através de uma porta, de uma igreja, eu entrei, ouvi, me converti. Mas hoje nós falamos sobre a edificação da Igreja Universal. Exatamente. As igrejas naturais, ela tem os seus edificadores, nota 10. Nota 10, Chegou até nós por causa de um Lutero, por causa de seu fulano, de seu ciclano, não é verdade? Olha, veja que versículo maravilhoso, extraordinário. É 1 Pedro 2, 4 em diante. E chegando vós para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens. Olha aí. Mas para com Deus, eleita e preciosa. Reprovação aí dos edificadores e reprovação dos homens. Dos homens. Que é os gentios. Exatamente. Aí veja o que diz o versículo 5. Vós também, como pedras vivas, nós somos pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura contém, olha aí, o que disse Isaías e o Salmo, que diz que põe em Sião uma pedra. Eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Aleluia. Essa pedra, Cristo, é preciosa. É preciosa, anunciada pela lei e pelos profetas. Anunciada. Quer dizer, pela lei. A segurança da lei dos profetas confirmando Cristo. Quer dizer, é o que Pedro disse, e Jesus uma certa vez aí. Só Pedro, o que é que dizem a meu respeito? Aí Pedro diz, olha, tem uns que dizem que tu é Isaqueu, é Joaquim, é Francisco, ou é Jeremias, uma centena de coisas. Agora, Jesus olha cara a cara com Pedro e diz, e tu, Pedro? O que é que diz? Ele diz, tu és o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz o quê? Quando ele diz isso? Quem te revelou? Não foi a carne e nem o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Meu dileto amigo, conhecer Cristo é a melhor coisa. Conhecer Jesus, essa pedra que os edificadores a rejeitaram, mas não foi em totalidade, não. Aqui se fala que foi a nação de Israel que rejeitou, porque a igreja começou com judeus. Judeus e a igreja foi revelada, né, através de Cristo, como pedra, e começou como o povo judeu. Judeus, e depois, lá na frente, a gente vê um gentio, Cornélio, agregando-se agora à igreja, o corpo de Cristo. Os judeus ainda ficaram com aquela... Não, rapaz, aí foi para o concílio de Jerusalém, e ali foi decidido que não queiram colocar fardo nos gentios, fardo que os pais, os nossos antepassados, os edificadores, não puderam suportar. Aí querem botar nos gentios? Não. O gentio que está edificado na rocha. A rocha que é Cristo.
tem vida eterna. Não entrará mais em condenação. Justificado, pois, mediante a fé. Temos paz com Deus. Pela graça, vocês são salvos. Por meio da fé. Isso não vem de vocês, porque vocês não têm o que oferecer. Foi um dom de Deus. Exatamente. Porque se fosse pelas obras, a lei ainda estava em vigor. A lei boa. Mas cadê os homens? Exatamente. Mas eu louvo a Deus, porque pelo invocar a Cristo, Ele me selou com o seu Santo Espírito e me deu vida eterna. Amém. E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Estamos satisfeitos por mais esse momento em que o Eterno nos deu, nos proporcionou para falar a sua palavra, e hoje exclusivamente mostrando que a pedra que os edificadores rejeitaram, a pedra que o mundo rejeitou, nós a recebemos. Amém. Pedra preciosa. E hoje nós somos ligados ao corpo de Cristo e somos pedra viva. E fazemos parte da Igreja Universal. E temos também uma placazinha da igreja aqui. Coluna e firmeza da verdade. Que o Senhor nos abençoe. Amém.